Ultimamente temos sido bombardeados por uma miríade de informações, muitas delas até contraditórias, que nos procuram tornar um pouco mais histéricos sobre um novo, ou pelo menos só agora notado tipo de vírus. Falo, obviamente, do vírus Zika, uma nova estirpe da paranoia que anualmente escolhe novas bactérias, vírus ou patologias como alvo. Se uma pessoa for a ver as notícias, ou o Twitter, por exemplo, e atualizar o simples termo de vírus, começa a haver uma série de alarmismos que, francamente, pelo menos a mim, me fazem pensar que o fim deve estar próximo. Se eu eventualmente tivesse acordado, imaginemos de um coma, acho muito provável que fugisse a 7 pés. Entretanto, e como as contradições, informações de baixa qualidade e exageros são brutalmente redutores, na minha opinião, e me entedia profundamente viver neste alarmismo, vamos hoje procurar saber um pouco mais sobre este vírus, o vírus Zika. Bem, o vírus Zika é um vírus da família dos flavivírus. É um primo do dengue, do vírus da febre do Nilo Ocidental, dessas coisas simpáticas, não é? É um vírus de RNA com duas linhagens, uma africana e uma asiática, transmitido principalmente por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, um amiguinho pequenino que aqui está em baixo, tão simpático, que também transmite uma outra série de vetores de doenças muito pouco simpáticas, mas isso aí será tema para outras conversas. No entanto, também está descrito na literatura científica a transmissão perinatal e sexual, além de possibilidade de transmissão transfusional, portanto por transfusões de sangue. O vírus foi isolado pela primeira vez em 1947 de um macaco rhesus na floresta de Zika, no Uganda. E foi pela primeira vez encontrado em humanos em 1968, na Nigéria. Antes de 2007 e de um gigantesco surto na ilha de Yap, aqui no Pacífico, um paraíso tropical de 60, 70 pessoas para aí, nos quais 3/4 ficaram afetados. Não havia grande número de casos, só 14. Mas em maio de 2015 as autoridades de saúde brasileiras documentaram a presença do vírus no país, provavelmente trazido a quando do Campeonato do Mundo de Futebol. Hoje está presente em mais de 20 países. Aproximadamente 70% das pessoas infectadas não desenvolvem manifestações clínicas. E, embora não exista tratamento específico ou vacina para a infecção do vírus, o tratamento recomendado para os casos sintomáticos é bastante corriqueiro. Utiliza-se paracetamol ou dipirona para o controle da febre e da dor e antihistamínicos para as erupções cutâneas. Uma das coisas que faz o Zika muito difícil de controlar é o facto de que, na grande maioria dos casos, não causa sintoma algum, como já tinha dito antes. Portanto, a maioria das pessoas que ficam infectadas nem sequer se apercebe disso e, portanto, nem sequer chega a procurar um médico. Entretanto, uma minoria dos pacientes de Zika, cerca de 20%, apresentam os sintomas que referi acima. Mais raramente também poderão ter dores abdominais, náuseas e diarreia. Mas vocês estão a pensar, porquê tanto mediatismo associado com esta doença? Bem, o problema associa-se com duas vertentes bastante perigosas relativamente a qualquer tipo de vírus. Ora, essas vertentes são justamente a possibilidade de mutação o risco de microcefalia nas crianças, que vamos tratar agora a seguir. Quanto à possibilidade de mutação, nós podemos referir que tanto no Brasil como na Polinésia Francesa foram diagnosticados casos associados com a síndrome de Guillain-Barré,
uma doença neurológica rara e por vezes mortal, na qual o sistema imunológico das pessoas danifica as células nervosas, levando a fraqueza muscular e até mesmo a paralisia. Os sintomas podem durar semanas, meses e até anos. Receia-se que este vírus possa mutar de uma forma bastante mais perigosa, como fizeram, por exemplo, o vírus do dengue ou mesmo aqui do Nilo Ocidental, trazendo algumas consequências não muito simpáticas, digamos assim, aos seus portadores humanos. Sabe-se que este vírus, como qualquer vírus, se replica muito facilmente e pode criar variações estirpes mais virulentas. Por outro lado, há que referir o risco de microcefalia em crianças. É um defeito bastante incomum, mas que tem tido um incremento significativo no Brasil e na América Latina. Causa uma diminuição do perímetro cefálico nas crianças e as crianças que não morrem antes de nascerem ficam totalmente deformadas fisicamente e com problemas como estes que acabam por causar uma série de complicações a nível da aprendizagem. Em todo o caso, as informações sobre o vírus do Zika, como ele é transmitido, quais os mosquitos que o podem propagar, como isso afeta as pessoas, devem ser alteradas e incrementadas nos próximos dias e semanas. Até muito recentemente, esta era uma doença muito rara. Poucas pessoas tinham Zika e não parecem ter sido particularmente prejudicadas por ele. Houve muito pouca pesquisa sobre esta doença. À medida que o vírus se vem propagando, mais e mais pesquisadores estão-se a embrenhar nos dados que temos, que estão a aumentar, não é? Mas continuam a ser poucos. E certamente que mais informações virão à luz. E não estou a tentar fazer uma piada com isto. Resumindo, a última recomendação que vos podemos fazer será precisamente de se manterem informados, não entrarem em pânico e, se forem grávidas e estiverem para viajar para a América Latina, tomem as devidas precauções. Mas não entrem em histerismos, porque de facto ainda nada está provado e vai ser preciso muita pesquisa para chegar a alguma conclusão convincente e baseada em